Oi, 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 gente! Boa tarde, bom dia, boa noite. Não sei qual é o horário que você vai estar assistindo esse vídeo, mas seja bem-vindo a mais um vídeo do livro Os Ungidos. Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Que bom estarmos aqui de volta para resumir mais uma vez aqui esse capítulo maravilhoso. Hoje nós vamos estudar o capítulo 22, que tem o título Jonas, o profeta que fugiu. E esse capítulo serviu como base para o estudo dessa semana, né, da lição da Escola Sabatina dos Adolescentes, que tem o título Orgulho e Preconceito. A hora que eu tava fazendo a lição dessa semana, meu marido falou assim: oxe, isso não é o nome de um filme, alguma coisa desse tipo? Mas sim é. E acho que eles fizeram meio que um trocadilho, porque realmente a gente encontra muito de orgulho e preconceito aqui na história de Jonas, né? Ele foi realmente, a gente consegue enxergar esse seu lado orgulhoso e preconceituoso que precisou ser moldado por Deus. E essa semana a gente estudou sobre isso e me deu falar um pouquinho pra gente quais foram assim, as partes mais interessantes, o que chamou mais atenção no capítulo dessa semana. Muito bem, nós ao estudar o capítulo percebe-se que a Nínive era a capital da Assíria, né? Se tornou uma cidade muito grande e poderosa. A lição fala que existiam cerca de mais de 120 mil pessoas nessa cidade. Isso. Era uma cidade Então, uma cidade grande, né? Não era muito pequena assim. pra época e tudo. Hoje as cidades são menores porque tem muitos prédios, né? Mas se fossem só casas igual antigamente, uma cidade hoje que tem 120 mil pessoas, naquela época seria o triplo ou quadruplo do tamanho, porque eram só casas, não haviam prédios assim altos, né, onde morasse várias famílias. Cada um construía a sua casa e além de cada um construir a sua casa, provavelmente um pedaço de terreno, então, onde era espalhado, assim, não era muito acumulado até hoje. Então era uma cidade muito grande. A gente pensa que, então, no caso, seria grande em questão de extensão territorial, exatamente. seria uma cidade bem grande. Há mencionado no livro que era 3 dias andando para atravessar a cidade, então era muito grande, né? Então essa cidade se tornou a capital da Síria. Aqui há alguns comentários fora do livro que eu já estudei. Menciona que a cidade era muito segura, por isso os moradores se sentiam tão confiantes. Havia um muro muito alto e havia muita segurança de soldados armados para que a cidade não fosse atacada. Então, além dessa cidade ser a maior potência da época, ela era corrompida. A cidade se tornou cada vez mais corrompida na desobediência aos mandamentos de Deus. Ou seja, já era um povo de outra nação que não adorava o Deus de Israel. Mas eles se afundaram tanto no pecado que Deus percebeu que a única solução para eles era destruir a cidade. Se não houvesse arrependimento, a única chance era destruir a cidade para que o restante do mundo não corrompesse também, assim como aconteceu antes do dilúvio, né? E aí, Deus chegou a essa conclusão que talvez precisasse destruir a cidade, só que Deus não chega assim destruindo tudo. Ele dá uma chance, ele manda um aviso, e aí é onde entra Jonas nessa história. Isso, e na onisciência de Deus, ele sabia que tinha gente ali que não tinha se corrompido totalmente, tinha pessoas ali ainda que ainda tinham um senso moral, né? E Deus convida o irmão Jonas para poder fazer essa tarefa lá complicada. Lembrando que o povo de Nínive, o povo da Síria, eram os inimigos principais de Israel. Eles eram povos maldosos, guerreavam contra as nações e maltratavam muitos prisioneiros. Então era um dos inimigos de Israel. E quando Deus fala com Jonas que é para ele ir pregar em Nínive para os seus inimigos, que ele desejava a morte para os inimigos, agora Deus manda ele pregar para o povo, ele fica muito abatido com essa situação aí, ao ponto de dizer para Deus, não dizer verbalmente, mas na ação, que ele não queria nem saber de pregar para os ninivitas, né? E aí, ao invés dele ir para Nínive, ele pega o caminho contrário, né, o navio indo para Tarsis. Comprou uma passagem de navio, entrou no navio, foi pro porão dormir e seguiu
Falou assim, eu que não vou lá pra Nínive pra aquele povo mal me matar. Tipo, do jeito que aquele povo é, ele falou, se eu chegar lá falando que Deus vai mandar destruição, se eles não se arrependem, eles vão me matar. Então, ele falou, eu não vou me meter com isso não, que mate logo todo mundo, acaba logo com isso. Acho que ele perguntou, Nínive fica pra que lado? Fica pra cá, então é pra lá que eu vou. E aí ele pegou, tava indo embora, só que Deus, ele não deixa as coisas acontecerem, às vezes da forma que a gente espera que vai acontecer, né? Deus sabe de todas as coisas, sabe o que é necessário ser feito. Exatamente. E aí ele sabia que ele precisava intervir nessa história. Uma tempestade foi causada no mar, no local onde ele estava fugindo ali, o navio que ele quase estava afundando. As pessoas desesperadas acharam Jonas dormindo no porão e pediu para que ele orasse ao seu Deus, cada um estava orando ao seu Deus para acalmar a tempestade. E Jonas possivelmente pode ser que tenha orado também, mas Deus não acalmou a tempestade não. Então, aqui no livro eu achei bem interessante, porque fala assim, né, que eles lançaram um sorte primeiro e aí caiu que seria Jonas o culpado. Então o cara acordou e falou, mas vem cá, quem é você? Você está indo pra onde? Você está fugindo de quem? E aí Jonas confessa que está fugindo de Deus e tal. E aí eles pedem para cada um orar. E aí diz que Jonas orou. E eu achei essa parte aqui interessante no livro que diz assim: mas as orações de Jonas, que tinha fugido do dever, não surtiram qualquer efeito. Olha que interessante. Eu achei muito interessante essa parte, porque a gente fala assim, nós devemos orar a Deus, pedir a Deus, e na palavra de Deus fala que as nossas orações, quando nós pedimos com fé, nossas orações serão atendidas. E às vezes a gente ora por alguma coisa, ora, e não acontece, a gente não é atendido. Por que será que Deus não está atendendo minhas orações? Aqui nos dá a entender que as pessoas que são rebeldes a Deus, que fogem da vontade de Deus, Deus não responde às suas orações. Não é que Deus não ouve, Deus não é surdo, Ele escuta todas as orações, mas Ele não atende, né? Porque a pessoa está em rebeldia, né? Exatamente. Como é que vai atender um rebelde? Então, eu achei isso aqui um aviso para cada um de nós, para que a gente pare, às vezes, assim, e reflita na nossa vida, para ver se a gente está seguindo os desígnios de Deus, da forma que Deus deseja, né, que a gente siga. E aí depois ele ora, não dá certo, ele chega para os homens e fala assim, ó, só tem um jeito de acabar com isso, me joga no mar. E aqui também, tanto a lição da Escola Sabatina, né, que a gente estuda, como no livro fala que Jonas, nesse momento, ele achou que então, como Deus chegou ao ponto de não responder suas orações, ele tinha ido longe demais. Ele achava que para ele não tinha jeito mais, ele desejou morrer. Quando ele pede para ser jogado no mar, ele não acha que Deus vai salvar ele, que vai acontecer alguma coisa. Ele acha que ele vai morrer. Isso foi praticamente a tentativa de suicídio da parte de Jonas. O povo de Nínive estava quase sendo condenado porque afastou tanto de Deus. E Jonas estava com tanta raiva do povo que estava fazendo igual o povo ninivita, afastando tanto de Deus, e até ele já estava acreditando que Deus não ouvia mais a oração dele, né? Enfim, ele foi jogado no mar, um grande peixe o engoliu. Que o povo fala que é baleia, gente, mas não sabemos que peixe é. Ninguém sabe que peixe é esse, né? Mas ao terceiro dia, Jonas ficou clamando ali na barriga do peixe, vivo ainda, né? Imagina que situação deplorável ali na Mas sobrenatural, foi um negócio top, gente. Terceiro dia, o peixe vomita Jonas na praia. Isso Jonas, não é tão top, mas beleza. Jonas pergunta novamente, Nínive fica pra que lado? É pra Agora cá? eu vou. Eu vou pra lá então. Aí depois de toda essa turbulência, ele aprende, né? E vai. Deus faz o chamado de novo pra ele, né? Ele vai pregar em Nínive, passa em cada rua, em cada praça, cada avenida, pregando que em 40 dias Nínive ia ser destruída porque estava corrompida demais, era muito pecado. E as pessoas começaram a comentar e as conversas chegaram até o rei de Nínive. E o rei ficou com medo, chamou seus conselheiros, se reuniu, aconselhou e percebeu que o único jeito que poderia talvez mudar a situação era jejum e oração e arrependimento. Diz que ele se vestiu de pano de saco, né? E um decreto ali, né, para que todas as pessoas vestissem de pano de saco. E clamasse a Deus. E somente assim Deus ouviu as orações deles, aceitou o arrependimento deles, né? Mais interessante é que quando essa cena estava acontecendo na cidade... Tipo, maravilhosa! Jonas não percebeu isso não, ele pregou, fez o papel dele e caiu fora, arrumou lá uma montanha, sentou, fez uma barraca,
armou ali. Não tinha barraca não, que depois teve um negócio. Não, eles tentou para ver a destruição da cidade. E ficou observando ali a cidade ser destruída. Deus fez com que nascesse uma planta. Não, primeiro ele esperou lá para a cidade ser destruída. E aí nada de cidade ser destruída. Não aconteceu nada. E aí ele começa a reclamar para Deus. E eu achei interessante aqui uma parte, né? Que ele começa tipo, qualquer outro evangelista. Imagine aí você que gosta de falar da palavra de Deus, quando as pessoas aceitam a Jesus e tal, você não fica feliz? Todo mundo era pra ele, tá pulando. Gente, Jonas foi o maior evangelista do mundo, da face da terra, claro, tirando Jesus Cristo. Mas ele foi o maior evangelista, ele salvou uma cidade inteira. A gente fala que Pedro... A gente fala do sermão de Pedro, que em um só sermão, né, se converteram mais de 3.000 pessoas. Gente, Jonas, muito mais. Em um sermão se converteu mais de 120 mil pessoas. Os animais. Fala que eles colocaram pão de saco até nos animais. Mas enfim, se converteu todo mundo, era pra ele estar saltitando, feliz da vida. Só que ele estava chateado, reclamando. Por quê? Porque ele ficou com medo de ser conhecido como um profeta que pregou e não se cumpriu a profecia dele. A preocupação era com ele mesmo. Com ele mesmo. Eu preguei pro povo rebelde, falando que garanti que a cidade ia ser destruída. Agora ele começa a reclamar com Deus. Eu sabia que o Senhor tem um coração bom, por isso que eu não queria vir desde lá o início. É isso que eu ia falar. Tipo, aqui fala assim, ó. Eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor e que prometes castigar, mas depois te arrepende. Eu sabia que você não ia destruir coisa nenhuma. Eu te conheço. E o pior é que ele tá falando isso aqui com coisa que é uma coisa ruim. Eu tava lendo e rindo, porque eu pensei assim, Jonas estava falando todas as qualidades de Deus como se fossem coisas ruins. Algo ruim, tipo, você fala, mas no final você perdoa. Tipo, como se isso fosse ruim. Então, ele tava realmente preocupado com ele, porque... eu preguei que ia ser destruído e cadê? Agora o senhor salva todo mundo e eu vou ficar de mentiroso na história. Eu falei que ia destruir, não destruiu, foi nada. E aí ele fica tão nervoso que aí Deus resolve fazer ali uma outra coisa pra ensinar uma lição pra Jonas, né? Assim como ele ensinou lá quando ele foi jogado no mar e foi engolido por um peixe, agora também ele resolve usar a natureza pra poder ensinar uma lição pra Jonas. Cresce uma planta ali que a Bíblia chama de aboboreira, faz uma sombra na careca de Jonas, que estava queimando pelo sol, estava cozinhando os miolos. De repente Deus manda uma lagartinha para cortar a planta, e cortou. Aí você quer ver, fúria foi agora. Aí queimou a careca. Se ele já estava furioso ele ficou agora. Depois que o sol começou a queimar a cabeça dele de novo, ele começa agora a reclamar contra Deus, pedir para matar ele, para tirar a vida dele. E ele tem um complexo de morte. Ele, coitado, estava sofrendo de uma depressão bem... Eu quero morrer. Deus agora fala para ele assim, rapaz, será que você não prestou atenção e você está nervoso por uma coisa que você nem criou? Nem plantou nem nada. Uma planta que não tem raciocínio, não tem sentimento. Mas você acha que eu também não estaria preocupado, triste por uma cidade que tem mais de 120 mil pessoas, sem contar animais e provavelmente milhares de crianças que estavam naquela cidade? Como é que é? Você tem um sentimento por uma planta, mas não tem por outro ser humano? Isso ensina uma grande lição para mim e para você também, né? Tem muita gente que ama mais os bens materiais do que os seus semelhantes. Tem pessoas que gastam milhões no pet shop com um cachorrinho, mas não dá um quilo de alimento para ajudar quem está morrendo de fome. Exato. Então, assim, sempre a tendência do ser humano é inverter o que Deus deixou para nós, a lei de Deus, né? Amar o próximo como a ti mesmo. A maior estratégia do diabo é fazer com que os seres humanos troque a lei de Deus, ao invés de obedecer, fazer ao contrário. E é justamente isso que as pessoas têm feito. Jonas estava fazendo assim. Porque provavelmente, assim, a planta dava algum tipo de benefício para ele, estava protegendo ele ali, né, do sol. E as pessoas, na visão dele, não valia para ele para nada. Então, às vezes, a gente tem essa inversão de valores. A gente ama coisas, ama a nossa casa, um carro, um celular, coisas que, de certa forma, nos trazem algum benefício. E a gente esquece de amar pessoas que
são filhos de Deus que estão espalhados por aí, que às vezes estão passando fome, não tem onde morar, estão necessitando de ajuda e, como você diz, a gente gasta às vezes muito dinheiro com coisas e não gasta nada, não investe nada em pessoas, que é por elas que Jesus morreu, não foi por as coisas. O desejo de Jonas era que aquela cidade fosse queimada, que as pessoas todas morressem, porque ali tinha muitos ladrões, assassinos, pessoas da prostituição, e ele não suportava a ideia de ver essas pessoas se salvarem. Existe muito crente hoje que é igual Jonas, orgulhoso e preconceituoso. Tem preconceito com pessoas de rua, com prostitutas, com assassinos, com ladrões, e acham que eles não irão para o céu, que não há oportunidade para eles, né? Já era. Ali em Nínive, Deus mostrou para nós que há oportunidade para todo mundo, que a misericórdia dele é grande demais. O próprio Jonas ficou chateado: o Senhor tem um coração bom demais, eu já sabia disso. Deus quer salvar todo ser humano e não há limite para nós achar que a pessoa está perdida. Jonas achava, mas ele não estava certo. Nós devemos apenas cumprir a vontade de Deus, que é pregar o Evangelho. É isso que Deus chamou Jonas para fazer e nos chama para fazer. Não é nosso papel julgar e condenar ninguém. É apenas pregar a palavra de Deus. Juntando aqui o que foi aprendido também na lição, a lição de hoje traz um verso que casa muito bem com isso, que fala assim, que a história de Jonas nos adverte quanto aos nossos preconceitos em relação aos julgamentos de Deus, nossos preconceitos em relação aos não cristãos e aquilo que está em nosso coração. Não devemos nos esquecer de que não há lugar no céu para a justiça própria, não é a nossa justiça, é a justiça de Deus. Pois é somente pela graça de Deus que cada um de nós, seja santo, santo, pecador, pregador ou leigo, cristão ou muçulmano, todos nós só podemos ser salvos, ou todos nós poderemos ser salvos. E nós iremos para o céu porque Deus nos amou muito e ao bater a porta de nosso coração, nós a abrimos e o deixamos entrar. Amém. Isso que vai fazer a diferença. É só isso que vai definir os que serão salvos e os perdidos. Não é a gente. Nós não fazemos nada para ser salvos. Nosso papel não é salvar ninguém, é só pregar a palavra. Levar a palavra que Deus mandou Jonas pregar. Nós temos que pregar no mundo corrompido. No mundo em que nós vivemos, as maiores cidades são corrompidas igual Nínive. O crime, as drogas, a prostituição está aumentando cada vez mais. E Deus tem um chamado para mim e para você nos dias de hoje, para sermos Jonas, levar essa mensagem de arrependimento para as cidades onde a criminalidade está destruindo, onde a corrupção está corrompendo quase todas as pessoas. E o nosso papel é só levar a mensagem, não é condenar e não é salvar. Quem vai salvar é Deus e Ele decide do jeito que Ele quer. Então Ele só nos chamou para levar, para pregar. Não devemos esquecer o que é para nós fazer, porque Jonas ele queria condenar, exatamente, não é esse. Queria fazer o que ele queria, o que deu vontade para fazer. Mas para nós, o nosso chamado é só pregar, falar do amor de Deus, que há perdão para aquele que se arrepender, né? Para finalizar aqui, no texto dessa semana, nesse capítulo, fala também que Cristo, próprio Jesus, fez referência, ao livro de Jonas, ali a história de Jonas. Nos dias de Jesus, ele falou assim que os homens de Nínive no juízo, eles se levantarão junto com essa geração e vai condenar a nossa geração. Porque ele vai falar assim, pois eles lá de Nínive se arrependeram com a pregação de Jonas. E agora está aqui coisa maior do que Jonas. Tipo, hoje nós temos uma mensagem muito maior do que a mensagem que Jonas pregava. E quando chegar o dia do juízo, o povo lá de Nínive vai condenar os outros, falar assim, nós na época de Jonas, nós acreditamos na palavra de Jonas e nos arrependemos. E vocês agora têm teve tantos meios, para maior conhecimento, se arrepender e tudo, para entregar a vida para Jesus, mais oportunidade, e não fizeram. E aí o livro encerra falando dos nossos dias, assim como o Misael já estava falando, que hoje nós vivemos em cidades que também estão cheias de maldade. Só que também fala assim, aqui tem uma parte que fala, em cada cidade há muitos que
que, se corretamente ensinados, podem aprender a se tornarem seguidores de Jesus. Da mesma forma que naquela cidade cheia de maldade, as pessoas estavam com o coração aberto para receber a mensagem de Jonas, hoje nosso mundo também está cheio de coisa ruim. As pessoas, têm muita gente por aí com o coração só esperando a semente ser plantada, e nosso papel é levar nessa palavra. Tem muita gente na cidade grande, no meio de muita coisa que não presta, esperando você, Jonas, ir até elas para poder levar uma mensagem de arrependimento. O chamado é para você. Você é o Jonas de hoje e depende de você como você vai aceitar esse chamado. Não fuja para outra cidade, não pegue um navio, não gaste dinheiro fugindo de Deus, mas faça a vontade de Deus e ela também se cumprirá na sua vida. É isso aí, gente. O chamado é para cada um de nós. Aceitaremos ou fugiremos? Espero que você aceite. Amém. Eu aceito. Eu também. É isso aí. Esse foi o estudo dessa semana. Se você não conhece os nossos vídeos diários da lição da Escola Sabatina, vou deixar linkado o vídeo de hoje, que também tá falando, tem algumas curiosidades muito interessantes no de ontem, e no de hoje tem também alguns textos muito interessantes que a gente estudou. Então você pode acompanhar a playlist dessa semana. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, siga nossas redes sociais, que assim você vai ficar sabendo de tudo que a gente postar, de alguma novidade, alguma informação. E compartilhe esse vídeo e todos os outros com seus amigos, e assim você vai estar fazendo a sua palavra de espalhar a palavra de Deus para as outras pessoas. Um beijo para você e até a próxima. Isso aí, um abraço a todos. Não tenha dó de gastar o dedo curtindo e compartilhando, viu? Deus abençoe vocês. Até a semana que vem no próximo capítulo. Tchau! Tchau, tchau.